Olá, pessoas! O dia marcado era 13 de maio de 2021, o dia da grande resolução em torno da correção dos saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente à ação declaratória de inconstitucionalidade 5090, protocolada pelo Partido Solidariedade no Supremo Tribunal Federal, a nossa amada, querida e benquista Corte Suprema. De repente, o processo foi retirado da pauta de julgamento, segundo consta, por motivo de falta de oportunidade política, tendo em conta o impacto financeiro gigantesco em relação às centenas de milhares de processos reivindicatórios da revisão. É sabido que a ATR, que é a taxa de remuneração das cadeiras de poupança, pelo que constava do artigo 17 da Lei 8.177 de 1991, o chamado Plano Collor II, vinculou a correção dos saldos das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço às taxas aplicadas à remuneração dos depósitos da cadeia de poupança. Só que este índice, ele foi sofrendo desvalorização em relação à inflação empiricamente considerada. De modo que em 2017, ele foi praticamente zerado, ou seja, essa taxa referencial TR foi praticamente zerada. Significa dizer, então, portanto, que o direito do trabalhador, especialmente o direito da propriedade, que é um direito fundamental, artigo 5º da Constituição, ele foi ultrajado, violentado, e sendo assim, a perda foi muito grande durante todo esse período. Portanto, as pessoas, os trabalhadores, que de alguma forma, no período de 1999 a 2013, tiveram depósitos efetuados em contas próprias do Fundo de Garantia, poderiam, como podem, entrar com ação individual ou coletiva, contestando a aplicação da TR no saldo das contas do tal Fundo de Garantia. A pergunta, então, feita pelos que, no dito período de 1999 a 2013, tiveram algum tipo de emprego formal, mesmo aqueles que tenham retirado o saldo da conta, nesse limbo que ficou, porque na verdade a coisa ficou exatamente colocada na boa vontade do plenário, na boa vontade dos eminentes togados. Então a pergunta é: ainda posso fazer alguma coisa? Ainda dá para fazer alguma coisa? Então a resposta é sim. Como foi falado em outro vídeo deste canal, se o valor da diferença entre o índice originário de correção dos saldos das contas do Fundo de Garantia, que era a taxa referencial, e aquele novo índice proposto, que pode ser tanto o INPC quanto o IPCAE, somando essa diferença, os valores a partir do extrato analítico do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço obtido no site da Caixa Econômica Federal, se essa diferença for até 60 salários mínimos, o indivíduo
pode pleitear diretamente, sem advogado, sem custo algum, junto aos juizados especiais federais, o seu pedido de revisão. Ou seja, pode pleitear a correção individual do saldo do FGTS, bastando juntar os documentos tradicionalmente exigidos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, extrato analítico do fundo de garantia, planilha de cálculo da referida diferença. E os próprios sites da Justiça, eles têm inclusive os modelos de petição que são simplificados à maneira dos juizados especiais, em atenção aos princípios da informalidade, da celeridade, da simplicidade que dirigem e presidem aqueles juizados. Mesmo com a retirada de pauta do processo no STF, a sua decisão de ir em busca do seu direito, deve permanecer. Ou seja, você deve reunir os elementos e protocolar a ação, individual ou coletivamente. Fatores positivos vêm ao seu auxílio. Por exemplo, vamos citar dois. O STF, no tema 810 de 2017, ele fixou o entendimento de que os débitos da Fazenda Pública em precatórios devem ser corrigidos por um índice mais idôneo para refletir a inflação do que a TR. Foi adotado, então, o IPCA-E. Mais recentemente, o mesmo tribunal, em julgamento de correção, de atualização monetária dos débitos trabalhistas, também adotou o mesmo índice na fase pré-judicial e depois a taxa Selic a partir da citação. De certo que o tema 771 do STJ refletiu o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário atuar no papel de legislador positivo para substituir índice, no caso, substituir a TR. Portanto, o STJ preferiu optar pela retirada de cena da Justiça na adoção e na fixação de índice de correção. E por que é importante você entrar com o seu pedido ainda neste momento? Porque no julgamento do mérito da ação 5090, provável é que o STF module os efeitos da decisão, como já foi explicado neste canal. E o que é modular efeitos da decisão? É justamente restringir os efeitos financeiros da mesma no tempo, ok? Então, por exemplo, a corte determinar que somente se aplica a revisão, se ela for admitida, àqueles que tiverem protocolados os processos em juízo. Isso é uma probabilidade bem factível. Importante dizer que o seu processo, quando entrar na justiça, for protocolado, ele será examinado, o seu teor, e colocado em suspenso. Por quê? Porque o relator da ação 5090, ministro Roberto Barroso, determinou em despacho, em cautelar, de setembro de 2020, que todos os processos em trâmite tivessem o seu curso paralisado, até a decisão posterior de mérito do pedido de solidariedade. Postas todas essas colocações, volta-se a dizer, importante que você procure o seu direito, não deixe para depois, porque o desrespeito que o
governo impõe, como impôs lá atrás, no Plano Collor 2, faz com que você tenha o seu poder de compra, o seu poder, a sua propriedade violada como direito fundamental por manobras de teor estatístico para satisfazer planos econômicos, planos de desindexação e outras jogadas que nunca podem, atenção, nunca podem colocar o trabalhador em situação minoritária. Essas foram as orientações de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Tchau.